Muito bem, são 10h41 da manhã desta quarta-feira, 14 de janeiro. E vamos falar um pouco sobre o Bitcoin. A gente vai olhar o gráfico do Bitcoin e vai analisar o que está acontecendo com o Bitcoin. Um padrão gráfico extremamente importante e altista apareceu no Bitcoin, ele está praticamente formado. Hoje a gente vai definir se esse padrão vai de fato se confirmar ou não. Tá? Eu já adiantei essa análise no meu Instagram, então se você não me segue, tá perdendo a oportunidade de compra, me segue lá, @GabosCryptoLife, QR Code já tá aparecendo na tua tela. E não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos, com seus familiares que estão sem o norte do que fazer nesse momento, tá? A gente vai falar bastante sobre a geopolítica mundial, o que está acontecendo no Irã, toda a pressão que está sobre o Fed, e esse bate-papo vai ser de grande valia para você filtrar as informações que você está recebendo e tirar suas conclusões. Bom, primeiro uma analisada geral no mercado, a gente vê aqui que nos últimos 7 dias, basicamente aqui o nosso top 10, tudo está positivo, com exceção da nossa XRP, que está bem aqui negativa, né? 5,1% nos últimos 7 dias, mas nas últimas 24 horas tenta trazer um corte positivo, tá? Destaque para Monero, que subiu 60% nos últimos dias. Não vou falar sobre isso, eu só estou dando de maneira geral, tá? Bom, como a gente vai falar do Bitcoin hoje, o Bitcoin segue um acumulado de 7 dias de 2,87%. Por isso, vamos agora para o gráfico, tá? Bom, a gente começa o gráfico já no diário. Eu tenho batido bastante na tecla desse padrão xícara que está se formando no Bitcoin, tá? Quando eu falei desse padrão, a gente ainda não tinha essa linda candle aqui compradora, tá? Então a nossa alça ainda estava nessa canaleta virtual de baixa. Isso daqui poderia corroer por total a nosso padrão, porque se não se forma a alça, esse padrão iria por água abaixo, mas de fato essa vela aqui ela praticamente finalizou a nossa alça. Porém, isso pode ser basicamente uma bull trap. Então, como é que a gente tem certeza de que esse padrão foi finalizado? A gente confirma esse padrão. Essa candle aqui ontem tinha que fechar acima de 94,780, que é basicamente essa linha branca aqui, que é o topo disso aqui. Vamos botar acima de 94,800, tá? O que aconteceu ontem, a gente fez o fechamento em 95,366 dólares, então a gente confirmou ontem. Só que para confirmar o rompimento desse padrão e assim o início da nossa alta, a gente tem que fechar a vela de hoje, que fecha às 9, acima também dessa região de 94,800, principalmente com um volume bonito. Se a vela ela fizer isso aqui e fechar aqui, não é uma indicação legal, porque pode indicar que a gente tem um falso rompimento, e aí mesmo fechando acima com pouco volume, a gente pode perder ela amanhã. Então, para você saber como se posicionar, caso você esteja se posicionando, espere o fechamento dessa vela, tá? Quando essa vela de hoje for finalizada, você já vai ter uma noção de que... Opa, quase derrubei o microfone. Você já vai ter uma noção se a gente de fato rompeu e a gente vai buscar esse retorno aqui de alta, que esse padrão geralmente entrega. Você vai saber se isso provavelmente é uma bull trap ou se você vai ter que esperar mais uma vela, que seria a posterior, a de amanhã, para saber. Geralmente esse padrão ele se fecha em duas candles, ele já tem uma confirmação para onde vai. Então, o que eu posso te dizer é para você esperar. O meu sentimento ainda é um pouco de incerteza, porque eu vou falar sobre isso. Na verdade, eu vou falar agora, porque quando a gente vem para o mapa de calor, a gente vê que a gente tem bastante liquidação aqui para baixo em 93, em torno de 91 e 93 milhões de dólares, tá? Não tem muita coisa no sentido short para cima, não tem muita grana nos alavancados, aqui para cima tá bem limpo, e isso pode forçar o Bitcoin a buscar essa região de 93 mil dólares para pegar a liquidez, tá? Então a gente estaria falando de vir buscar essa região aqui mais ou menos, tá? Isso não é muito problema, tá? De fato, a gente pode vir, tocar em 93, pegar esse capital aqui e aí sim usar esse capital para ir para cima, tá? Então é ficar atento nesse possível 93 mil dólares aqui
para ver se a gente vai cair, liquidar essa região e aí sim ter força para subir, ou se a gente vai fechar essa vela de hoje sem muita força, sem muito volume, e aí a gente vai ter que ficar atento para a vela de amanhã, porque pode parecer uma bull trap, você pode estar numa armadilha de touros, tá? Então muito atento a isso. Confirmando esse rompimento, confirmando esse padrão gráfico, que já está bem lindo, bem cara de livro, bem cara de didática esse padrão gráfico. Confirmando isso daqui, historicamente a gente entrega um proporcional ao diâmetro dessa xícara, tá? Então a gente está falando ali de praticamente 12%. Aqui pós-rompimento, a gente iria mais ou menos para cá em 106 mil dólares. Então nosso alvo seria 105, 106 no curto prazo. Gabriel, quando? Historicamente, tá? Isso não são certezas, mas historicamente a gente chega nesse alvo. Agora eu vou falar para vocês sobre o Dino. O Dino ele é meu organizador financeiro direto no WhatsApp. Por meio de uma mensagem de texto ou um áudio, eu consigo criar categorias e descobrir exatamente para onde o meu dinheiro está indo. Seja na farmácia, seja no mercado, seja em saída, seja no cinema. Enfim, eu consigo descobrir por que eu fico sem dinheiro no final do mês e aí sim investir e fazer algo melhor com ele. Eu vou deixar fixado o link nos primeiros comentários aqui, então vá lá, clica e aproveita o meu desconto exclusivo para você usar 3 dias grátis e entender exatamente o que eu falei aqui para você. Te garanto que você não vai se arrepender. Entre 20 a 31 dias após o rompimento. Então a gente tem aí de 20 a 31 dias para chegar nos 106 mil dólares, tá? Esse padrão aqui já me liga um alerta em questão de quem está falando de bear trap, de bear market. Por quê? Se estivéssemos vivendo um bear market, um padrão altista não seria confirmado com tanta clareza nessa situação do jeito que a gente está hoje, tá? O preço não estaria namorando e tentando voltar com tanta força perto do topo histórico, tá? Chegar a 106 mil em um período de bear seria inimaginável. Isso prova que o ciclo do Bitcoin, como a gente conhece, pós-halving, tradicionalmente, ele não é mais o mesmo. Por quê? Porque os institucionais mudaram o jogo. A gente teve uma entrada de capital imensa. O varejo já não manda tanto no mercado quanto os institucionais. E eu falei também no meu Instagram, então me segue lá para você ficar ciente dessas coisas, que a quantidade de baleia voltando, acumulando, comprando, tem sido algo que chama atenção. Então, será que eles estão enxergando alguma coisa que a gente não tá? Porque se o mercado entraria num bear market que seria o normal do ciclo, essas baleias não estariam acumulando tanto agora, tá? A sensação que dá é que basicamente todo mundo que tinha que fazer seus lucros já teve seus lucros feitos e está acabando essas ordens de compra, com exceção aos 97 mil aqui, 98 até 100 mil, que a gente tem mais uma galera que quer realizar ali e a gente pode ver uma resistência mais forte naquele lance, tá? De fato, o que está acontecendo para o Bitcoin? Nesse padrão, a gente não poderia perder a mediana do canal do Keltner, que faz confluência com a EMA de 20 períodos. Tá? A gente não pode perder essa mediana, mesmo num retorno, para de fato esse padrão não se perder por completo. Essa mediana hoje está em torno de 92 mil dólares. A gente perdendo essa mediana, a gente pode sim buscar num primeiro ponto 89 e depois 84 mil dólares. Tá? E aí já mudaria todo o cenário. Então, caso esse padrão aqui não se confirme e a gente perca o suporte na mediana aqui em 91 e 300, a gente pode sim buscar 89 e posteriormente 84 no pior dos cenários. A verdade é que o padrão está bem definido e esse padrão aqui me chama a atenção. E como é que eu vou dizer? Me fugiu a palavra, mas por coincidência, eu ia falar coincidentemente, por coincidência, o nosso total 3 no semanal, há muito tempo eu já tinha trazido esse mesmo padrão gráfico aqui para vocês, tá? O total 3, para quem não sabe, ele pega o market cap total do mundo cripto com exclusão das duas maiores criptos do mercado, que é o Bitcoin e Ethereum. Isso aqui é bom para a gente ver o quanto de dinheiro vai entrar nas altcoins. Tá? E esse padrão xícara aqui, ele tá bem formado também, a nossa alça ainda não se perdeu, tá? A gente só talvez prolongue ela mais um pouco,
para a gente não perder essa alça, a gente não pode perder a Lauer aqui do canal de Keltner, que hoje está em 742 bilhões de dólares. O fato, quando a gente romper isso daqui, a gente vai para no mínimo 2,2 trilhões de dólares no total 3, tá? Podendo chegar até a meta da xícara lá em cima, em basicamente 3 trilhões de dólares, 4 trilhões de dólares. Então, isso daqui indica que muita coisa vai acontecer, que a nossa out-season aqui não aconteceu no ciclo normal. Tem cara de acontecer, mas talvez não do mesmo jeito, porque as coisas mudam. Então, como você se porta em algo que historicamente não tem sido do jeito que é? Você mantém a calma, você procura os ativos que você mais confia, que você mais conhece, você faz investimentos focados na sua gestão de risco, baseado no que você está disposto a arriscar, e você estuda as oportunidades, tá? Quem tiver alguma dúvida, me chama lá no direct. Abrimos algumas vagas para consultoria agora, então eu posso te ajudar a montar uma carteira personalizada para você no momento atual do mercado, baseado no seu perfil de investimentos, baseado no quantidade de aportes ou no aporte que você vai fazer. Eu vou te ajudar, eu vou tirar suas dúvidas, eu vou te ensinar coisas e eu vou te ajudar a montar a carteira. Então, me manda uma mensagem no direct ou comenta aqui no vídeo consultoria que eu consigo te ajudar, beleza? Bom, voltando para o gráfico no diário, já falei as principais resistências, mas eu quero que vocês fiquem de olho no volume hoje, tá? Vocês têm que ficar de olho no volume. Quando a gente olha para o nosso RSI, vocês vejam que o RSI está lá na casa de 64, ele está bem esticado, mas a gente ainda pode subir para 75, 80 para depois ter um retorno, tá? A questão é que esse leve contratempo aqui deu uma respirada no nosso RSI. Então, no final de tudo, isso tem sido bom. Vamos falar agora da geopolítica mundial e do que está impactando o Bitcoin. Primeiro, toda essa questão do Irã. Eu acho que todo mundo já sabe o que está acontecendo no Irã. Basicamente, o Irã vem de uma repressão por uma ditadura de anos, em que vem suprimindo, com base na religião, no islamismo, com base em... usam essa muleta para poder ser agressivo e restringir a população. Por conta disso, o tipo de vida lá está sendo uma vida muito sofrida para a população, tá? O Irã passa por uma grave crise econômica antes mesmo dessa repressão, já vinha com inflação alta, custo de vida alto, desemprego. Então o Irã ele estava passando por um momento complicado, tá? E a população se revoltou, foi para a rua. A gente vê muitas jovens mulheres andando sem burca, dançando, coisas que são consideradas crimes passíveis de morte lá. E isso tudo faz com que o Irã comece a reprimir a população que foi para as ruas. Então a gente está vendo cenas caóticas de guerra no Irã. A gente tem visto promessas de repressão ainda mais severas. A gente tem nada, obviamente o governo iraniano não vai confirmar isso, mas a gente tem fontes de boatos que dizem que o governo já matou diversos ou milhares de manifestantes, tá? Que a princípio essa manifestação começou pacífica, mas com a repressão obviamente não foi, tá? O Irã, para tentar controlar a população, cortou totalmente a energia para ficar tudo no escuro e para principalmente impedir a comunicação com o mundo exterior por meio da sua população. O Elon Musk, por sua vez, liberou a Starlink para que a internet seja levada à população do Irã, mas o Irã basicamente conseguiu, por meio de jumpers, bloquear o sinal da Starlink e nesse momento o Irã tem se isolado cada vez mais. O presidente Donald Trump, que por sua vez está nessa questão de conflitos com o mundo inteiro, no período recente, no início do ano, há poucos dias, fez uma operação impecável de gala, onde extraiu e prendeu o ditador da Venezuela em 47 segundos, tá? Tem os problemas dele em questão da Groenlândia. Agora, tem falado diversas vezes que se o Irã executar os manifestantes, ele vai intervir.
ele vai intervir. A gente sabe que os Estados Unidos é a maior potência militar do mundo, é a que mais tem investimento, ela sozinha investe mais do que China e Rússia, enfim, juntos em questão militar. Então, não tem como competir com os Estados Unidos. A verdade é essa, e quem diz que é lunático. Não tem como. Com exceção de armas nucleares, que talvez seja por isso que o Trump ele não entra em conflitos armados com países que de fato tenham ogivas nucleares. Seria uma guerra em que, mesmo vencendo, você perderia. Tá? Então, o Irã, com medo desse temor, já se manifestou de que se os Estados Unidos entrarem de alguma maneira, direta ou indireta, na guerra contra o Irã, eles vão atacar bases americanas nos países vizinhos do Oriente Médio. Os Estados Unidos já deu ordem de alguns movimentos para alguns diplomatas saírem das bases, principalmente na Turquia. Lembrando que o Irã tem base nos Emirados Árabes Unidos, tem base no Catar, né? Tem base na Arábia Saudita, tem base na Turquia, se não me falha a memória. E isso tudo cria um medo, uma geopolítica. O que isso faz com o Bitcoin? No primeiro momento, absolutamente nada. O Irã sozinho não afeta o Bitcoin. Pelo contrário, o Irã já tem utilizado Bitcoin e outras criptomoedas para driblar as sanções americanas, tá? Porém, no médio prazo, caso essa guerra, caso isso vire de fato uma guerra e não um conflito interno, não uma guerra civil, vire algo direto entre Estados Unidos e etc., o mundo pode entrar em mais um estado de alerta, mais um estado. E aí, no primeiro momento, o ouro e a prata vai continuar subindo como está por conta de toda essa estabilidade. E o Bitcoin e o mercado cripto, no primeiro momento, vão sentir no curto prazo. Porém, a médio/longo prazo, o mercado de risco e o Bitcoin vai ser visto como uma proteção monetária até por conta da inflação e provavelmente vai subir. Então, nesse primeiro momento, isso daqui é só para você ter uma noção do que está acontecendo no mundo e saber o que pode acontecer com seus investimentos caso isso aqui se expanda, tá? Bom, o que de fato pode afetar o Bitcoin, já tem afetado, é toda a pressão do Donald Trump em cima de Jerome Powell. O Trump que ele acusou, o governo Trump processou o Jerome Powell no sentido criminal, tá? Isso tudo basicamente é uma manipulação de forma que pressione o Powell a cortar os juros americanos de maneira agressiva, tá? Porém, isso abre um precedente americano que nunca foi feito, nunca foi visto, e cria rumores e uma sombra terrível para os sucessores de Jerome Powell, tá? O fato é que isso tudo também cria uma instabilidade na questão da força do dólar americano, enfraquece o dólar, o que, no meu ponto de vista, eu já tenho falado, isso tudo é uma grande arma do Trump de enfraquecer o dólar americano para poder tornar possível pagar a dívida pública americana, que hoje é impagável. Então, a tentativa de enfraquecer o dólar é a tentativa de enfraquecer essa dívida, tá? Até mesmo a reserva estratégica de Bitcoin, no meu ponto de vista, não é só para ganhar voto, é uma tentativa de, no futuro, ter algo que possa ser usado para amortizar de maneira gradual essa dívida, porque o Bitcoin vai chegar a $1 milhão, isso é um fato. Resta saber se vai ser no próximo ciclo. E o Trump age dessa maneira, colocando os dois pés no peito, e depois ele tira um pé e a outra pessoa acha que a negociação foi boa porque tá com o pé no peito quando eram para ter os dois. O próprio Donald Trump fala isso no livro dele, tá? Que é assim que se negocia. Você chega atacando os dois pés no peito da pessoa, que quando você tira um, a pessoa diz graças a Deus que você tirou um. E os Estados Unidos têm força para pressionar qualquer país no mundo, seja militarmente ou seja economicamente, tá? Então, de fato, isso tudo cria essa instabilidade que, num curto prazo, pode afetar o Bitcoin de maneira negativa, mas no médio/longo prazo positiva. Sendo que não é isso que está acontecendo. O Bitcoin formou esse padrão interessante, o padrão bonito. A nossa alça está praticamente finalizada e a gente tem que hoje olhar essa candlezinha aqui para saber como operar. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei aqui, tudo que eu pensei. Quem tiver alguma dúvida sobre algum assunto, quem quiser que eu faça uma análise sobre qualquer outra cripto, eu não tenho postado tantos vídeos aqui. Então, se vocês quiserem alguma análise de alguma outra cripto, se vocês quiserem alguma análise geopolítica melhor, se vocês quiserem que eu fale sobre algum outro assunto,
comenta aqui embaixo. Eu vou atender o pedido de vocês, tudo bem? Vou ficando por aqui. Bons trades a todos vocês.